Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais esta oportunidade, pelo momento que Ele me concede de poder nesta noite estar aqui e poder colocar à minha frente desse instrumento para mais uma vez compartilhar convosco mais uma porção da santa e gloriosa palavra de Deus. Agradeço a Deus por esse dia de hoje, por tudo quanto Ele me tem sido, por tudo quanto Ele me tem concedido, por me ter ajudado a chegar até aqui. Louvo a Deus pelo cuidado dEle para com a minha filha, em guardá-la, protegê-la, abençoá-la, conservá-la com saúde, com vida, e permitindo estar aqui comigo nesta oportunidade. Queridos, é com muita alegria que mais uma vez eu me coloco aqui à frente deste aparelho. Às vezes eu penso em não fazer isso, mas eu sinto dentro de mim como que um dever, como que uma obrigação, esvaziar-me daquilo que eu estou cheio hoje, não deixando para amanhã. Porque amanhã eu sei que eu terei mais com que compartilhar com os irmãos. Porque graças a Deus, com muita modéstia, muita humildade, se preciso for pregar todos os dias, sempre há em mim algo de Deus para compartilhar com os irmãos. Jamais sentarei-me aqui para dizer que não tenho o que falar. Eu posso até ficar um dia sem compartilhar com os irmãos de uma mensagem. Porém, não foi porque eu não tinha a mensagem para compartilhar. Porque Deus me tem dado esta graça de sempre ter para compartilhar com os irmãos assim que eu desejar fazer. E nesta noite não pode ser diferente. É do meu desejo compartilhar convosco uma mensagem. E assim eu quero convidar-vos a ler comigo a palavra de Deus em alguns livros diferentes, um dos outros. O primeiro livro para o qual eu quero vos chamar a atenção e que compartilhe comigo da leitura é o livro aos Hebreus, o livro de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio. Glória a Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 21. Capítulo de número 21. Glória a Deus. Eu disse o livro aos Hebreus, mas não foi referente à carta aos Hebreus. Porque, na verdade, esse livro também, Deuteronômio, há de se aceitar que foi escrito também aos Hebreus, aos judeus. Glória a Deus. Capítulo 21, versículo de número 22, o versículo de número 23, repetindo, livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e versículo 23, que nos diz assim: quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Livro de Atos dos Apóstolos,
capítulo 10, versículo 39, que diz-nos assim: e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. Ainda na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que diz-nos assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, os versículos que ora acabamos de ler, os versículos falando da cruz, do madeiro. Até então, o madeiro, depois que tomou a forma de cruz. Mas até então, aqui no versículo lidos de Deuteronômio, era um madeiro. E como os irmãos ouviram a leitura e até acompanharam, foi uma ordem, uma determinação de Deus, que todo aquele que houvesse nele algum pecado digno do juízo de morte, e esse tivesse que morrer, morrendo, pendurava ele no madeiro. Porém, quando ele morresse, o seu cadáver não podia permanecer no madeiro. Permanecia até que ele morresse. Morrendo o indivíduo, o pecador que cometeu o pecado digno de morte, o seu corpo tinha que tirá-lo do madeiro. Não podia permanecer, tinha que tirar e o enterrar. Porque aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito de Deus. E Pedro, quando foi à casa de Cornélio, falou isso na casa de Cornélio, quando falava de Jesus, de que eles eram testemunho de todo o bem, de todas as maravilhas, todas as grandezas que Jesus tinha feito. E esse Jesus foi aquele que mataram pendurando no madeiro. E o mesmo Paulo, falando aos Gálatas, assim como Pedro falando a Cornélio, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz que Jesus nos resgatou da maldição, da lei. A maldição da lei aqui é aquela lá de Deuteronômio que nós acabamos de citar, falando sobre aquele que fosse pendurado no madeiro, lá em Deuteronômio 21, versículo 22 e 23, que nós lemos. Então Paulo, aqui escrevendo aos Gálatas, está fazendo menção dessa lei, a lei de pendurar o pecador jurado digno de morte
em um madeiro. E Pedro falava sobre a maldição daquele que era pendurado em um madeiro. E Paulo aqui agora diz que Jesus fazendo isso, ele nos resgata da maldição. Ele se faz maldição por nós. A maldição que era para cair sobre nós, sobre Barrabás, Jesus tomou o lugar de Barrabás, tomou o nosso lugar, fazendo-se maldição por nós, para que na sua maldição nós fôssemos benditos. Porque quando ele fez isso, uma vez que sobre o maldito trazia-se uma maldição, a de ser crucificado. Então Paulo diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Traz sobre si a maldição todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então Jesus, ele passou por isso. Fez-se maldição por nós, para que pudéssemos ser feitos benditos na sua maldição. E eu quero nessa oportunidade falar dos 3 tipos de cruz. Os 3 tipos de madeiro usado. Os 3 tipos de madeiro usado, que eram usados para supliciar alguém, para matar alguém. Como nós lemos na mensagem anterior a essa, que o pendurar alguém em um madeiro já vinha há 18 séculos atrás pelos egípcios. Os egípcios começaram o hábito de pendurar as pessoas em madeiro. Nós até falamos de José quando preso, que interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, que ao copeiro iria suceder bem, mas ao padeiro iria suceder mal, que iam levantar a cabeça dele e o ia pendurar no madeiro, e as aves do céu iriam comer sobre o seu corpo. Então os egípcios, há 18 séculos atrás, já tinham o hábito de pendurar as pessoas em madeiro. Depois, Josué, quando no ano de 1405 a.C., Josué, na luta com aqueles 5 reis, tendo os matado, os ferido e os matado, pendurou seus corpos no madeiro. Os egípcios penduravam as pessoas vivas no madeiro. Os judeus aqui penduravam a pessoa morta. Os seus corpos eram pendurados depois de mortos. Isso com certeza numa referência e numa obediência ao que estava escrito lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 22 e 23, que nós lemos. Os egípcios, como não estavam em obediência e sujeição às leis de Deus, eles faziam como bem lhe entendia. Então eles penduravam o indivíduo vivo para morrer ali. Josué matava primeiro e depois pendurava o corpo do indivíduo. E como nós falamos, foram os fenícios. Parece ter sido eles os primeiros
a pendurar as vítimas vivas. A pendurar as vítimas vivas. Foram os primeiros a usar esse método. Então, só retificando aqui, os egípcios também, eles penduravam a pessoa morta. Matava e pendurava a pessoa morta. Então os fenícios é quem foram os primeiros a usar a prática de pendurar as pessoas vivas. E isso traspassado no madeiro. A pessoa viva, ele transpassava o madeiro na pessoa. Tipo, fazer um churrasco. Que você espeta a linguiça ou a carne num espeto de madeira ou de ferro. Assim faziam os fenícios com as pessoas vivas. E os romanos foi então que evoluiu o madeiro para a cruz, fazendo o travessão horizontal, acrescentando uma travessa horizontal, onde a vítima era encravada. Só para lembrarmos da forma como que as pessoas morriam. Da forma como eles matavam as pessoas. Usando o método do madeiro. Então, os 3 tipos de madeiro que era usado, tinha, primeiro, o decussato. Decussato. Em forma das letras Y e da letra X. Este tipo era muito usado porque a maioria das árvores tem troncos e galhos em forma de Y. Árvores opostas com galhos cruzados em X. Você pode chegar embaixo de uma árvore até hoje que você vai ver galhos desta árvore em forma de um Y. E galhos cruzados no outro em forma de um X. Então ficava muito fácil achar esse tipo de madeira para poder então pendurar o indivíduo. Então eles ficavam pendurados nessas árvores, cujos galhos em forma de Y, cujos galhos em forma do X. É o que se chama de decussato. Ainda que o X era mais rara encontrar árvores com esses galhos. O Y era mais fácil. Mas também os galhos em forma do X era usada também. Outra coisa que facilitava o uso do madeiro decussato é que nem um buraco na terra precisava ser feito. Como já dissemos, já que a árvore estava enraizada e firme no chão. Então ali mesmo pendurava o elemento, o indivíduo, para que ele morresse. Em nossa língua, a palavra latina decussato é vertida como decussata. Na nossa língua, a palavra decussato, que é latina, na nossa língua é decussata.
que é um tipo de madeiro em forma de Y e de X, utilizado para pendurar a pessoa para que ela morresse. O segundo tipo de madeira era a comissura. Comissura. Nos lugares onde não havia árvores, os carrascos faziam a junção de dois madeiros no formato da letra T, onde o madeiro horizontal, bem menor, era apoiado no topo do madeiro vertical e ali pregado. Daí o nome latino comissura, que significa juntura. Os teólogos chamam este madeiro de cruz comissa. Mas repare, o madeiro não está cruzado, e sim apoiado no topo. Imisso seguia o mesmo padrão de fabricação, porém o madeiro horizontal cruzava pelo meio do vertical. É o terceiro tipo de madeiro que se utilizava, que é o imisso. Decussata, o decussato, comissura e o imisso. Decussato em forma de Y e de X, e o comissura, que era as árvores, ou seja, o madeiro que os carrascos faziam a junção de dois madeiros. Onde não tinha árvores, os carrascos juntavam dois madeiros no formato da letra T. Essa é a cruz comissura. E como eu disse, a imisso, que seguia o mesmo padrão da comissura, porém, o madeiro horizontal, ele era juntado no meio do madeiro vertical, no formato de uma letra T, porém, com um corte no meio. Tipo o sinal de mais, o nosso conhecido sinal de mais. Esta cruz também era chamada de latina ou grega. A imisso era chamada também de latina ou grega. Uma cruz latina ou uma cruz grega. O condenado era obrigado a carregar a cruz inteira. E às vezes, só aquela travessa horizontal, que os romanos chamavam de patíbulo. Além de carregar o madeiro pelas ruas da cidade, o condenado tinha de levar uma tabuleta amarrada no pescoço, com o motivo da crucificação. Os romanos chamavam-na de títulos. Títulos. Em alguns casos, um soldado ia à frente do condenado, carregando a tabuleta e mostrando-a para todos os lados.
para mostrar quem era o indivíduo e o motivo da crucificação, da sua condenação. O título de Jesus trazia o motivo da sua condenação. A tabuleta que Jesus levava, pendurada no pescoço, trazia o motivo do porquê que ele estava sendo crucificado. E o que estava sendo crucificado nós conhecemos. Que dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Foi esse dizer que eles queriam que Pilato mudasse. Fora Pilato, as autoridades, os escribas, fariseus, pedindo para Pilato mudar a escrita. Para que Pilato colocasse, não, coloca aí, que ele disse ser rei do judeu. Porém, Pilatos colocou isso, Jesus Nazareno, rei do judeu, porque eles queriam negar até no que estava escrito, e que alguém passasse e lesse, que Jesus era o rei do judeu. Mas eles queriam que tivesse escrito que ele disse ser o rei do judeu. De fato, Jesus nunca disse que ele era o rei do judeu. Jesus nunca afirmou ser ele o rei do judeu. Ele disse para Pilato que ele nasceu para ser rei. Mas não era um reino literal, material, como eles pensavam e o queria fazer rei, e até Pilato temeu quando ouviu dizer que ele era rei. Mas ele mesmo disse que o reino dele não era deste mundo. Querendo dizer, diga ao imperador para não se preocupar comigo, porque eu tenho um reino, mas o meu reino não é desse mundo, o meu reino é espiritual. Mas não foi o suficiente. Mesmo dizendo que o reino dele não era desse mundo. Mas Jesus nunca disse ser ele rei. De maneira nenhuma. Então Pilato disse: o que eu escrevi, escrevi, e fim de papo. Essa é a inscrição que vai estar no pescoço dele, que ele vai levar pelas ruas, e que vai ser fixado na cruz sobre a cabeça dele. Jesus Nazareno, rei do judeu. Fim de papo. Pilatos não mudou a escritura. Então, irmãos, às vezes, o condenado levava a cruz inteira. Às vezes levava apenas o travessão horizontal. O vertical já ficava lá no lugar, fixado no chão. Alguns estudiosos acreditam que Jesus foi pendurado no tipo comissa, naquela que o madeiro horizontal era juntado no topo do madeiro vertical. Naquela cruz em forma de T. Outros, porém, afirmam que para se pregar o título acima da sua cabeça, a cruz só poderia ter sido do tipo imissa, em forma de mais, em forma do sinalzinho de mais. Mas este argumento por si só não é suficiente, porque mesmo madeira em formato de T permitiria a colocação do títulos, já que o peso do corpo fazia abrir espaço acima da cabeça. O que faz o autor crer no tipo imissa são duas coisas. Primeiro, a tradução da palavra latina immisso significa que se cruza pelo meio. Portanto,
dos 3 tipos de madeiro, o único que se cruzava pelo meio era o imiço. A cruz do tipo sinalzinho de mais. Essa seria a mais aceitável, a mais aceitada. Nem a decussato e nem a comissura. E sim a imiço, aquela em forma do nosso sinalzinho de mais. Aquela cujo travessão horizontal era colocado no meio do madeiro vertical. Então essa é a mais aceita. Porque assim significa a palavra, ou se traduz a palavra imiço, que se cruza pelo meio. Então não há como negar de que a cruz pela qual Jesus foi pendurado e morto foi a imiço, aquela que se cruza pelo meio. Então não há como negar. A segunda razão pela qual se acredita ter sido o madeiro imiço, e não a decussata nem a comissura, é que Jesus profetizou que iria morrer crucificado. Ele profetizou que iria morrer crucificado. Ou seja, ele antecipou aos discípulos qual seria a disposição do madeiro cruzado. Diante disso, não resta dúvida de que Jesus foi pendurado na cruz imissa. Na cruz imissa. Naquela que se cruza pelo meio. Detalhes da crucificação. Na hora da execução, o condenado era deitado sobre o madeiro e os seus braços eram abertos e amarrados sobre a trave horizontal. Estas cordas tanto serviam para que o condenado não tirasse a mão na hora de ser pregado, como também evitava que o peso do corpo, depois de suspenso, despregasse do madeiro. Os cravos eram pregos de ferro quadrado de cerca de 20 centímetros cada. Muitos acham que os cravos eram atravessados entre os ossos do pulso, mas a fixação pelas palmas das mãos não era impossível, porque os braços estavam bem amarrados no madeiro, e o que sustentaria o corpo era essa condição de estar amarrado. Então era possível também crucificar fixando pelas mãos. Os calcanhares eram virados de lado e pregados. Olha que dor, irmão. Tenta virar o teu pé. Tenta virar o teu calcanhar. Que dor que o nosso amado Jesus passou por nós. Tomando o nosso lugar na cruz. Fazendo-se maldição por mim e por você. Veja, irmão. Os calcanhares eram virados de lado e pregados. Sob os pés era colocado o cedile.
um apoio de madeira para apoiar o pé. No topo era fixado títulos. A cruz era levantada com cordas e hastes, era encaixada em um buraco previamente cavado. Muitos acham que o poste já estava no lugar. No caso daqueles que acreditam que o condenado levava apenas o travessão horizontal e que o vertical já estava pregado, fixado lá no lugar. E apenas o patíbulo, o travessão horizontal, chamado de patíbulo, com o crucificado era levantado e amarrado nas hastes central. Os pés seriam pregados depois, assim que levantasse a cruz com o condenado. Isto parece inviável, não aceitável, por ser mais difícil de executar. Então se acredita que já era pregado quando o condenado estava deitado sobre o madeiro. De qualquer maneira, o crucificado era levantado da terra e por isso, 3 anos antes, Jesus tinha dito a Nicodemos que importava ser levantado. João 3,14, naquela conversa de Jesus com o doutor Nicodemos. E também, umas semanas antes da sua crucificação, Jesus disse à multidão: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. João 12:32. Uma referência a ele, a forma como ele iria ser morto. Que iriam levantar ele do chão, depois de deitar e ser crucificado. Em 1968, uma descoberta trouxe um pouco mais de luz sobre o modo de se pendurar o crucificado. Arqueólogos encontraram um ossuário num túmulo ao norte de Jerusalém. Continha vários ossos, um deles era um calcanhar atravessado por um prego de ferro. O interessante é que entre a cabeça do prego e o osso havia um pedaço de madeira que os estudiosos concluíram ter servido como arruela para que a carne do crucificado não rasgasse com o peso do corpo. Você já parou para imaginar o sofrimento que Jesus sofreu por nós, irmão? Você já parou para refletir no que é você ser crucificado vivo? Ter as mãos furadas, os pés furados, com pregos de 20 centímetros? Você já parou para meditar o que Jesus, o Filho de Deus, o Deus vivo, na forma de homem, passou por mim e por você? Mas mesmo estando lá na cruz, diante daqueles que o crucificaram, espancaram, judiaram, Jesus continuava lhes amando. E as palavras de Jesus para eles, em petição ao Pai, foi: Pai, perdoa-lhes.
Irmão, que coisa maravilhosa. Pai, perdoa-lhes. Esta é a primeira frase de Jesus na cruz. Num total de 7, esta é a primeira frase. Pai, lhes perdoe. Pai, perdoa-lhes. Jesus não perde o foco das profecias que nele se cumprem. Estava previsto em Isaías 53, versículo 12, na parte B. E pelos transgressores intercedeu. Olha aí, tinha que cumprir essa profecia. E pelos transgressores intercedeu. Esta é a sua missão. Interceder pelos pecadores, até pelos piores e maus. Porém, Jesus não orou apenas para cumprir a profecia, perdoando só de boca, com o coração vazio, ou para que a sua história ficasse mais comovente. Não, irmão. Ele não orou só para cumprir uma profecia. De maneira nenhuma. Ele orou com sinceridade e perdoou do fundo do seu coração, porque se morresse com alguma mágoa, desgostoso, amargurado, aversão, sentimento, ódio, desejo de vingança, ou o menor pecado que fosse, não poderia reviver. Então Jesus não morreu com esse sentimento por aqueles que ele tinha batido, que ele tinha judiado e que lhe tinha crucificado. Então a intercessão dele foi de todo o seu coração, foi com amor por aquelas pessoas pecadoras, para que Deus realmente lhes perdoasse por aquele pecado. Pelo contrário, ele não poderia reviver. Porque o que é que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23? O salário do pecado é a morte. Então, se Jesus morresse com esse sentimento de aversão àqueles que lhe judiaram, lhe espancaram e lhe crucificaram, ele não poderia reviver. Por essa razão, a partir de agora, Satanás começará uma série de provocações ao pé da cruz, para tentar fazê-lo pecar. E foi o que de fato aconteceu. O diabo viu que Jesus chegou até a cruz. O diabo viu que Jesus o venceu até a cruz. Até o ser crucificado, ser levantado, o estar entre dois ladrões. O diabo viu que ele estava perdendo. Porque ele fez de tudo para Jesus não chegar à cruz. Não aceitar ser crucificado. Para a derrota da humanidade. Mas Jesus foi até o fim. Jesus foi até o fim. Jesus chegou a ser levantado do chão. Atraiu multidões para ele. Mas o diabo não estava contente e não estava feliz. Foi aonde o diabo usou um dos malfeitores, crucificado na mesma situação que Jesus, morrendo na mesma prática de morte que Jesus, que era a cruz. Porém, o que foi que os malfeitores disseram? Um à direita e outro à esquerda. Um de cada lado e Jesus no meio. O capítulo 53 de Isaías é totalmente profético e dá de maneira impressionante a informação de que o cordeiro seria contado com os malfeitores. Naquela sexta-feira, quem olhasse o alto do Calvário contava 1, 2,
3 cruzes. A do meio, a principal, era a dele. Ao dar este detalhe, a mesma profecia fala do caráter expiatório da sua morte. Como está em Isaías 53, versículo 12. E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. É bom lembrar que esta profecia foi escrita cerca de 700 anos antes de Cristo, e estava se cumprindo ali, por volta do ano 30 depois de Cristo. Com a sua morte, com ele sendo crucificado entre 2 malfeitores, o que depois um acaba se convertendo e recebendo o perdão e entrando no paraíso com Jesus. Mas cumprindo a profecia, ele foi contado com os malfeitores, com os pecadores. Cumpriu-se mais uma profecia de Isaías do capítulo 53, versículo 12. E profetizado 700 anos antes de Cristo. A tabuleta que Jesus levou pendurada no pescoço, e que, ao ser crucificado, foi colocado sobre a sua cabeça, foi escrito em hebraico, em latim e grego, nas 3 línguas das civilizações que naquela época estava em Jerusalém: judeu, romano e os gregos. Língua hebraico, latim e grego. O fato de Pilatos ter escrito este título na língua local mostra que ele é o rei do judeu. Ele é o rei do judeu, embora ele nunca disse como eu disse. Queriam negar isso, querendo que Pilatos escrevesse. Ele disse: sou o rei do judeu. Pilatos disse: não, eu escrevi o que eu escrevi está escrito: Jesus Nazareno, rei do judeu. Escrever também na língua do império que havia dominado as nações, os romanos, que então era a nação de âmbito mundial, que estava dominando o mundo. O que queria dizer com isso? Pilatos escrever nos 3 idiomas. Na linguagem dos hebreus, do judeu, no hebraico, e na latim, da linguagem romana, porque Roma estava dominando, governando o mundo. Jerusalém estava sob domínio romano na época. Então, quando Pilatos escreveu isso, ele não escreveu porque ele achou bonito. Ele estava falando algo que talvez ele mesmo nem entendia. Senão, talvez ele mudaria como os fariseus e os escribas queriam que ele mudasse. Que Jesus é quem disse ser o rei dos judeus, mas que ele não é. Nós não aceitamos ele como rei. Mas Pilatos já tinha escrito: Jesus Nazareno, rei do judeu. Então, de fato, ele era o rei do judeu. E não somente rei do judeu. Pilatos mostrou, quando escreveu na língua do império, que havia dominado as nações, mostrando que Jesus, que ele é o rei de toda a terra. Porque o Império Romano estava governando todo o mundo. A terra estava sob o domínio do Império Romano.
Então, quando Pilatos escreveu dizendo que na língua latim, ele estava dizendo para os romanos de âmbito mundial que Jesus também era o rei de toda a terra. Ele era o rei do judeu e era o rei de toda a terra. Já a tradução na língua da Grécia, país que possuía centenas e centenas de falsos deuses, Pilatos escrevendo, ele mostrou para a nação grega que ele, Jesus, é o único, verdadeiro e eterno Deus que se deve ser adorado, e não os muitos, os centenas e centenas de deuses gregos que os gregos adoravam. Então Pilatos não escreveu aquilo dele mesmo, de maneira nenhuma. Este título, nas 3 línguas da época, mostra que Jesus não morreu apenas em favor do judeu, mas por toda a humanidade. Glória a Deus. Por toda a humanidade. Ele não morreu só pelo judeu. Ele morreu por toda a humanidade. João 3,16, porque Deus amou o mundo. E não diz Deus amou o judeu. Mas ele amou o mundo inteiro. Porque Deus amou o mundo inteiro. Ele deu seu Filho unigênito, único da espécie, para que todo mundo fosse salvo. Foi uma prova, uma demonstração do amor de Deus pelo mundo, e não somente pelo judeu. Então, quando Pilatos escreveu nas 3 línguas, ele estava dizendo isso, que Jesus morreu pelos judeus e pelo não judeu, pelos judeus e pelo gentio, pelos judeus e não pelos não pertencentes ao judeu. Foi isso que a escrita de Pilatos, talvez sem ele nem perceber, disse para o mundo inteiro. E soa até hoje que Jesus morreu por todo o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Mas para aqueles que crê no seu nome. Glória a Deus. Então eles queriam mudar, fazer com que Pilatos mudasse. Aquilo incomodou aos escribas, aos fariseus, as autoridades religiosas. Quando eles viram a tabuleta que ia colocar no pescoço de Jesus, ou que o soldado ia levar à frente de Jesus, mostrando para todo mundo, para que todo mundo visse quem era a pessoa que estava sendo condenada e o motivo da condenação. E aquele que estava sendo condenado e estava levando a tabuleta era Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré. E qual era a condenação pela qual ele estava sendo condenado? Por se dizer rei. Por ser ele o rei do judeu. E ser rei dos judeus era ser contra César, era ser contra o Império Romano. Então foi essa a razão que Pilatos achou pela qual ele condenou covardemente a Jesus. Não o defendendo, não se colocando contra, mas sendo neutro. E numa atitude covarde, lavando as mãos, como que aquilo iria isentá-lo de qualquer culpa. Iria favorecê-lo junto ao imperador Tibério. O que lamentavelmente não lhe aconteceu. Mas sobre ele caiu a desgraça, perdendo prestígio para com o depois imperador Calígula. Sendo banido para Viena, morreu, tirando a própria vida e indo para o inferno,
e no inferno está até hoje, e vai ver Jesus um dia glorificado como o rei que ele é. Então Pilatos não mudou a escrita para fazer o gosto das autoridades religiosas. Porque eles queriam que Pilatos escrevesse, mas que ele disse, sou rei do judeu. Como eu disse, Jesus nunca disse isso. Então como que ia dizer e escrever numa tabuleta e fixar sobre a cabeça do condenado algo que ele não disse? Então nisso, pelo menos nisso, Pilatos foi verdadeiro. Porque Jesus nunca disse que ele era rei do judeu. Ele nunca falou isso. Queriam fazê-lo rei, o aclamar o rei. Mas ele nunca aceitou. Muitas vezes quiseram fazer rei e ele fugia. Porque o reino de Jesus não era deste mundo. De maneira nenhuma. Os judeus esperavam um rei, um homem montado em um cavalo branco, que lhe libertasse do jugo romano. Quando eles viram que Jesus não veio para isso, talvez eles se sentiram frustrados. E consideraram que aquele ali não era o Cristo, não era o homem certo, porque o Cristo os libertaria do jugo romano. Por isso que perguntaram, é nesse tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Que tu vai tirar o domínio romano de sobre Israel? Tu vai devolver o domínio mundial a Israel? E Jesus disse que não importava a eles querer saber que tempo ou época que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder, mas que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Mas os judeus, eles almejavam a libertação do domínio romano. E quando viram que Jesus não veio para fazer isso, eles sentiram-se frustrados. Porque ele estava vendo o lado material, o lado físico, literal. E Jesus veio para libertá-lo, eles, da escravidão espiritual em que eles estavam. Do domínio espiritual do poder do diabo em que eles estavam. Mas ele nunca disse que era um rei do judeu. Então tal título, se Pilatos escrevesse e assim fixasse na cabeça de Jesus, iria condizer, não iria condizer com a amplitude e grandeza da sua majestade. Porque ia escrever uma coisa que ele não disse, que ele nunca disse em todo o seu ministério. Que ele era o rei do judeu. Eu vim para ser o rei do judeu. Não, ele veio para salvar. O anjo foi bem específico a Maria, quando anunciou da escolha de Maria para conceber do Espírito Santo sem intervenção de homem algum, o menino Jesus. Ele disse que esse menino seria chamado de Jesus porque ele salvaria. O anjo não disse que ele governaria sobre o judeu, não, mas que ele salvaria dos seus pecados. Ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Então foi para isso que Jesus veio, não foi para reinar, para ser rei sobre o judeu. Foi para salvá-los do pecado que estava sobre eles, subjugando eles e os escravizando. Mas eles olhavam, era para a escravatura que o Império Romano lhes imputava. Mas Jesus nunca disse que era rei do judeu. Então, se Pilatos escrevesse tal título, não iria condizer com a amplitude e grandeza da sua majestade. Seu verdadeiro status está revelado em Apocalipse 17:14. O Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Este é o verdadeiro status revelado
sobre Jesus. Em Apocalipse 17, 14. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. E ele vai governar com vara de ferro. Mas Jesus, ele foi à cruz. Morreu na cruz em missa, naquela cujo travessão horizontal cortava no meio do travessão vertical. E missa, e não na comissa, nem na decussato, que eram os 3 tipos de madeiro, que os romanos então evoluiu para a cruz, aumentando um travessão horizontal no travessão vertical. Jesus morreu na cruz em missa, que significa cruzar pelo meio. E sobre a sua cabeça fixado o título de quem era e qual a condenação pela qual ele estava sendo condenado. Rei do judeu. Assim Pilato o viu como rei do judeu. Rei dos romanos. Rei do mundo. Rei sobre tudo e sobre todos. Ele era rei, único e verdadeiro. E não os reis, os deuses da Grécia. Centenas e centenas de milhares de deuses na Grécia. Então Pilato reconheceu que Jesus era o rei do judeu. Ele era o rei do mundo. E ele era o rei e o Deus sobre todos os deuses, que são centenas e centenas da Grécia na época. A ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Permaneçamos firmes, confiantes que Jesus é o Senhor, que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais, além daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Queridos, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. E lembre-se, foi por você, por mim, por nós, que Ele foi à cruz. Foi por nós que Jesus morreu. Foi por nós que Ele deu a sua vida. Foi por nós que Ele se entregou à cruz. Ele se deu por nós. Não esqueça disso. Ame a Jesus verdadeiramente, porque Ele se fez maldição pela nossa maldição, para que no se fazer maldição, nós que merecíamos a maldição, fôssemos feito bendito. Ele foi feito maldito de Deus, porque todo aquele que fosse pendurado no madeiro era considerado maldito de Deus. E nós que éramos malditos, tornamos-nos benditos de Deus, por causa da maldição nossa que Ele tomou sobre si, fazendo-se maldição por nós. Continue firme, velando por Jesus, glorificando e exaltando o nome dEle, e não deixe a tua cruz. Continue seguindo a Jesus com a tua cruz. Ele levou a nossa em seus ombros. Vamos levar a nossa por Ele, amando, crendo que Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, e Ele vive para sempre. Amém e amém. Glória a Deus.